Bênção de Deus, já temos recebido do Senhor, da sua presença, e como é sempre oportuno estar nesse lugar. Hoje nós estaremos conversando com os irmãos, dando sequência a uma série de ministrações, e eu aprecio muito trabalhar a ministração porque organiza o saber. E um dia um irmão se aproximou de mim e disse: Pastor Danilson, mas o senhor sempre prega em série lá na congregação que pastoreávamos, e isso não é complicado, porque de repente o senhor pode preparar uma série para determinado dia, e naquele dia uma outra necessidade surgir. E aí eu disse para ele: Deus é soberano, né? E às vezes nos dá um sermão, um ano depois, este sermão, quando ministrado, ele será o encontro com a necessidade daquele dia. Da série de ministrações do Pai Nosso, esta ministração, Paternidade Mesa, é a mais adequada à família. Não há outra mais adequada. E quando o pastor nos dirigiu a estar pensando sobre este versículo, nós compreendemos a ação soberana e o cuidado de Deus. Vamos à palavra, mais uma vez. Abrindo a Escritura, encontre Mateus capítulo de número 6, versículo de número 11, com muito temor e com muito tremor. Vamos à palavra de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é o segundo momento da oração do Pai Nosso. E esta é uma oração que Jesus nos inscreveu a pensar sobre ela. Jesus não está nos ensinando uma oração, os irmãos lembram disso. Jesus está nos ensinando a orar. A oração do Pai Nosso não é uma sequência de palavras, mas é uma compreensão de como se deve viver. E nós trabalhamos uma série pensando sobre o princípio da paternidade inicialmente, para que a gente compreenda que nós não temos um espírito de orfandade, mas que somos guiados por um Pai. Na sequência nós pensamos sobre paternidade e encontro, a ideia de que eu encontro Deus no outro, eu encontro Deus nos céus, e eu encontro Deus dentro em mim, em uma vida de santidade. Na sequência nós falamos sobre paternidade e reino, essa ideia do reino que já é e ainda não, e nós somos portadores da beleza do reino. E hoje nos convém pensar sobre paternidade mesa, esse convite que Jesus nos ensinou a fazer nesse ambiente de oração. Chegar ao Pai com a consciência de que nós estamos pedindo o pão a um Pai que é o Pai de todos. Consciência de que o que eu estou pedindo nascerá das mãos do Pai. E se o que eu estou pedindo a Deus nasce das mãos do Pai, eu preciso ter consciência de que quando eu receber não será meu. Porque se nasce das mãos do Pai, que é Pai de todos, o que eu recebo do Pai não é só meu, é nosso. Por isso eu preciso me aproximar de Deus com a consciência de tudo aquilo que eu recebo do Pai não é meu. Não tem um fim em mim. Tem apenas um início em mim. Quem é pai aqui sabe muito bem disso, né? Eu sou pai de 2. Milena de 11 e Arthur de 3. Então quando eu vou comprar uma barra de chocolate, né, ou eu compro 2 barras, exatamente iguais, porque se comprar uma maior e outra menor, vai dar problema, sim ou não? Ou eu compro uma barra suficientemente grande para dividindo ao meio, e tem que ser exatamente ao meio, distribuir bem entre os 2. E a Milena tem que dar conta de comer rápido. Porque se ela comer vagarosamente, o Arthur termina o dele e diz: eu quero mais. E aí o que eu faço? Eu compro a barra e eu entrego a barra para a Milena. Porque ela tem 11.
E porque tem 11, tem consciência de irmandade. Porque tem 11, tem consciência de partilha. Porque tem 11, sabe que não é só para ela. E aí eu entrego a Milena, e a Milena pode dizer: que privilégio, recebi, o chocolate é todo meu. Só que quando a Milena recebe, ela já sabe que metade, exatamente igual da barra, é do Arthur. Então, se você é como a Milena que recebe a barra de chocolate primeiro, saiba que quando Deus entregou a você a barra de chocolate, estava pensando no Arthur. Não foi só para você. Não é apenas para o seu deleite. O pai tem na memória a Milena e o Arthur. Mas por que ele me deu mais? Porque você é crente. Porque você é maduro. Porque você tem consciência de partilha. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque você tem a palavra como regra de fé. Porque você é filha e filho de Deus restaurado para a glória do nome de Jesus. Porque você tem consciência de que o outro precisa. Porque a graça de Deus já repousa sobre você. Seja bendito o nome de Jesus por isso. Então, quando eu oro dizendo Pai Nosso, eu preciso ter consciência de quem é o Pai, quem é o meu irmão e do que é o pão. E quem é o Pai da Escritura? O Pai da Escritura é um Pai que tem muitas túnicas. Diga comigo, o Pai tem túnicas para todos. O Pai da Escritura não é Jacó, que tem preterimentos, que entende José melhor do que os outros, que dispensa maior cuidado e amor ao José, e os outros ficam em segunda monta. O Pai da Escritura tem túnicas para todos. E eu preciso primeiramente ter consciência de quem é esse Pai. Compreendendo quem é esse Pai, tudo fará sentido na minha vida. Por isso a oração do Pai Nosso começa dizendo Pai Nosso. E depois que chega no meio da oração, no intercurso do diálogo, então nós declaramos Pão Nosso. Porque primeiro eu digo Pai e só na sequência eu digo Pão. Porque eu não começo dizendo Pão Nosso e depois eu declaro Pai Nosso? Porque se eu tenho um pai enquanto prioridade na minha vida, pode até me faltar o pão. Agora, se eu tiver só o pão, e se eu não tiver o pai, irmãos, a vida não vai ter sentido. O que dá sentido é a sua história. E o que te trouxe aqui nesta manhã para celebrar e bendizer o nome de Jesus. O que te deixará conectado e inundará a tua casa de alegria aí onde você está assistindo essa mensagem é a presença do Pai, é a bondade do Pai, é a graça do Pai, é a providência do Pai, é o Pai, é o Pai, é o Pai que está em nós. Porque se eu tenho um Pai e se não tenho o pão, eu tenho providência e alegria na vida. Quanta gente rica que só tem pão. Isso não é riqueza. Isso é uma pseudo-riqueza. Quem só tem pão para apresentar, não tem alegria para celebrar. E se você tem pai e pão, irmãos, ainda bem que teve uns 3 glória a Deus, viu, pastor? Porque se você tem pai e pão, você tem motivos de sobra. Irmãos, quem tomou café da manhã aqui, tem motivos de sobra para bendizer, celebrar, glorificar. Porque você provou o pão em casa e agora está lembrando-se da presença do Pai e usufruindo desta presença nesse lugar. Então, se nós temos o Pai, nós seremos sustentados na ausência do pão. Se nós temos só o pão, a ausência do Pai, vai gerar em nós angústia, sofrimento e falta de sentido, desespero, medo. Se temos pai e pão, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade.
Nós estamos no lugar oportuno, no dia oportuno e na hora oportuna. De bendizer a Deus pelo simples, pelo comum. Mas não tem nada extraordinário acontecendo nas nossas vidas. Tem sim. Estamos vivos. Eu cheguei hoje de viagem, uma viagem breve. Recebi ontem a notícia que a minha mãezinha está com atrofia cerebral. E aí, nos últimos 6 meses, já perceptível um pequeno declínio. E aí eu tinha uma agenda, consegui remarcar esse momento de agenda. E fui ontem à tarde visitar minha mãezinha. Levei a Milena e o Arthur. E nós ficamos lá, numa conversa muito agradável. E por volta das 9 da noite, fizemos ali na barreira uma coisa que a gente já não pode fazer em Fortaleza, né? A gente colocou 6 cadeiras na calçada de casa. E a gente começou a conversar sobre os causos da vida. Curiosamente eu disse: mãe, conta aí como era numa casa com 15 irmãos. Será que tem história, irmãos? Ela só contou os sustos que dava nos irmãos, hein? E a Milena rindo muito, e o Arthur sem entender, rindo porque o riso contagia. E a minha mãe marcando experiências e marcando a vida dos meus filhos. Daqui a 20 anos, talvez a minha mãe já não esteja mais presente. Mas o que aconteceu ontem tornará viva a memória da minha mãe na vida dos meus filhos. Então nós estamos gastando tempo com experiência. E gastar tempo com experiência é uma profunda riqueza. E eu sei que a doença pode se complicar, se tornar mais importante. Esse é o termo que a medicina utiliza, né? A doença está mais importante. Ela pode se tornar uma doença mais agravada. Mas eu tinha ontem. E eu aproveitei ontem. E o ontem foi eternizado na memória dos meus filhos. E eu quero trazer um princípio importante, o princípio da presentificação, do hoje. Quando nós viemos no carro, não foi uma viagem comum. A Cíntia selecionou uma música que fala muito do nosso amor, da nossa relação, que dialoga muito com o nosso tempo, com a nossa jornada de 19 anos juntos. E quando ela colocou a nossa música, a Cíntia estendeu as mãos. E aí a gente não queria estar numa casa apropriada, nós não queríamos estar em um lugar paradisíaco, nós não queríamos estar em um país de um outro continente, nós queríamos estar ali. Porque aquele carro era o melhor lugar para se estar. Tem gente que coloca a música e diz: quem sabe um dia ouvir essa música olhando para a torre. Quem sabe um dia ouvir esta música olhando para a melhor das paisagens, no melhor dos restaurantes. Não, não. É bom ouvir a música agora, sentado ali, debaixo da sombra de uma mangueira. Porque se tem música, e se tem presença, tem experiência. E se tem experiência, tem vida. E se tem vida, tem alegria. E se tem alegria, tem existência. Por isso nós precisamos aprender a pedir o pão. E eu lembro-me que eu disse no carro para a Cíntia: nenhum outro lugar seria melhor do que este. Eu queria estar aqui com você. Nenhum outro lugar poderia ser melhor do que aquele. Nenhum culto pode ser melhor do que este. Tem crente que vem para o culto, irmãos, e ele não entende nada que está acontecendo. Ele sai do culto ainda murmurando. Aqui não tem não, irmão, só nos outros lugares. Você viu que o irmão desafinou? E aquele irmão, quando foi cantar, meu Jesus. Mas tem crente que quando vem para o culto, ele olha para o irmão tocando e diz: só pode ter aprendido com Davi a expulsar demônio de Saul, porque é um negócio bonito. E esse irmão cantando, ele deve ter aprendido com os serafins, porque enquanto ele canta, eu visito a presença de Deus.
E aquele irmão na bateria parece com Josafá, com seu exército, dizendo só o Senhor é Deus, porque ele está enxergando diferente, ele está presente no culto, ele sabe que aqui é a ambiência da adoração, que Deus está nesse lugar, que não há lugar melhor do que este é o lugar da restauração, da vida, da graça, da visitação do Pai. Aqui estamos, a mesa posta e a alegria de Deus sobre nós. Hoje, agora, é esse o culto que o Senhor vai mudar a sua história. É esse o culto que o Senhor vai instruir e edificar a sua vida. É nesse culto que Deus vai restaurar a sua fé. É nesse culto, é nessa hora. É nesse ambiente, não há outro mais adequado. Porque é o que temos, irmãos. Só temos o agora. Então preciso compreender o que é o Pai, porque senão eu vou estar apreciando demais as coisas. E o pão não me sustém. Filósofo indiano que eu gosto muito diz o seguinte: quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Não posso abrir mão disso. E aí, em nome disso, abre mão do sagrado, da família, da experiência da convivência. Quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Só existe algo que nós não podemos perder: a presença do Pai. E deixa eu dizer aqui uma verdade para você. Não é você que tem um pai. É o Pai que tem você. Ele é o mais interessado no encontro. Ele é o mais interessado em abençoar a sua vida, em falar com a sua história. Ele é o mais abençoado em curar as suas dores. Ele é o mais abençoado em trazer rios para o teu deserto. Ele é o mais abençoado em transformar a tua noite escura da alma. Ele é o mais abençoado em instaurar graça sobre o teu coração, porque tu és filha, tu és filho. Portanto, rende-se, prostra-se, adora, bendiz, glorifica, enaltece o nome do Pai, porque o Pai está presente neste lugar. E não há lugar mais agradável do que este. Saber quem é o Pai muda coisas. Mas não apenas a compreensão de quem é o Pai, eu preciso compreender quem é o meu irmão. Porque este ato orante do Pai Nosso é um tratado político. Sim. Não é possível orar ao Pai que é nosso e desprezar o pão para aqueles que estão ao nosso lado. Se eu recebi 2 pães, eu sou um milagre na mesa de quem não tem nenhum. Olha que privilégio. Deus, eu te louvo pela abundância. E Deus no céu dizendo: tá, mas está demorando muito o louvor, faz alguma coisa com isso. Porque se Deus nos deu 2 pães, nos deu 2, para que nós tenhamos consciência de que há uma mesa sem nenhum. E eu sou milagre, eu sou resposta, eu sou vida de Deus na vida desta família. Eu sou a resposta de Deus na vida desta família, seja bendito o nome de Jesus. Veja só, Deus está nos ensinando a orar para nos livrar do acúmulo sem partilha. No ambiente da oração, o pão é sempre nosso. No ambiente da oração, nunca é o meu pão. O Evangelho nos ensina a multiplicar e não amontoar. Multiplicar a generosidade, solidariedade, ternura. Multiplicar, inclusive, a capacidade de sofrer com o outro e pelo outro. Carlinhos Queiroz, um dos ministrantes, que é um mentor que eu aprecio muito na minha vida, um querido amigo. Em um dos seus livros ele diz que a ausência de pão na mesa do pobre é a denúncia da ausência de vida no altar dos cristãos. Então, quando falta pão na mesa do pobre, é porque certamente está faltando vida, santidade, senso de partilha e de filiação, consciência de irmandade, no altar dos que são mais maduros, dos que são milena, dos que sabem que o chocolate é para dividir.
Veja o que diz José Tolentino Mendonça: o pão da solidão não tem a metade do sabor. Se você o degusta sozinho, não há sabores nesse pão. 1/100 de alegria não é possível sentir em um pão de solidão. Por isso nós pedimos a Deus o pão que é nosso, um pão que é de todos, um pão que é para todos. Então, já compreendendo quem é o pai e quem é o meu irmão, agora a gente vai tentar entender o que é o pão, né, irmãos? Porque o pão parece-nos simples, mas não tanto. O pão não é só farinha, fermento, água e sal. O pão é muito mais que isso. Mas quando eu oro, eu preciso orar pedindo que o pão seja apenas pão. Que posto à mesa, ele possa ser um emblema da graça. Mas além de pedir que o pão seja apenas pão para nutrir a minha necessidade física, eu preciso pedir a Deus que o pão não seja apenas pão, que ele sirva para gerar comunhão. Gente, crente que senta à mesa só para comer, pensando no que está posto à mesa, está perdendo um privilégio enorme. Porque o que está posto à mesa é um detalhe. Pastor, mas se for uma panelada assim, uma picanha, a gente não tem que pensar, a picanha, por mais interessante que ela seja, ela é só um detalhe. O importante não é o que está na mesa, mas quem está à mesa. Um dia uma adolescente me perguntou: pastor, no céu vai ter comida? Eu disse: vai. Só que nós vamos nos aproximar da mesa não por aquilo que estará sobre a mesa, porque a comida deixará de ser relevante. Nós nos aproximaremos da mesa por quem estará na mesa. Olha para o irmão que está do seu lado ou para a irmã e diz assim: você sabe quem vai estar na mesa, né? Pronto. Diz assim para ele, para ela: você estará lá. Diz assim. Gera essa fé, essa alegria. Você estará lá. Ele também. Ele também. A presença dele também. A presença dele também. Nós estaremos lá na mesa. Bendito seja o nome de Jesus. Pronto. Só a alegria que o nosso coração sente em saber que estaremos lá já é a antecipação da beleza da mesa. Então, quando eu penso no pão, eu estou pensando não apenas sobre uma reunião de trigo, farinha, água e sal, fermento. Eu estou pensando em companhia. Diga comigo, companhia. A palavra companhia é derivada de uma raiz que reunida significa companies. Companies. Companhia, acompanhamento, companheiro. Tudo tem a mesma derivação. Companies, que significa comer o mesmo pão. Então, o que é companhia? É estar junto a gente boa para comer o mesmo pão. É estar em família, fazendo usufruto da alegria da mesa para comer o mesmo pão. Isso é a igreja. O Didaquê, um importante documento dos primeiros séculos, tem uma figura importante para declarar o que é a igreja. Em um dos seus capítulos ele vai explicar que a igreja é como um trigo colhido de muitas eras. Porque é possível que você realize uma colheita de trigo em uma safra, e é possível que você una esse trigo a uma colheita do próximo ano, e é possível que o trigo posto em grão seja disposto para o moinho no terceiro ano, e aí depois transformado em farinha, que se evidenciará como pão. Então você vai pegar trigo de vários lugares, de vários plantios, de vários estados. Você vai reunir trigos de várias safras distintas. E esses trigos unidos tornar-se-ão um único pão. Olha como é interessante entender o pão. Só que quando esse pão está unido, ele não é para uma pessoa. É igual o pão bengala, né? Aqui no Ceará a gente chama de pão bengala, né? O pão vem de muitos trigos e de muitas safras, mas quando transformado em pão é para alimentar a muitos. Um único pão alimenta muitos. Didaquê usa essa figura para dizer: somos trigos de muitas safras e de muitas eras,
Mas como único pão, alimentamos um mundo faminto com a presença de um Deus que nos guiou e que nos alimenta, com a presença do Pai. Então a figura do didaquê dialoga com essa realidade. Por isso eu preciso pedir um pão que é nosso. Um pão que é nosso. Um pão que pode alimentar a minha vida. Um pão que pode alimentar diversos. Um pão que lembra que a nossa existência permanece firme quando ela é partilhada. Porque é de vida partilhada que nós vivemos. É de existência partilhada, comungada que nós vivemos. Veja o que diz esse autor, Abbé Pierre. Alimentamo-nos uns dos outros em Cristo. Somos uns para os outros na escuta, na palavra, no silêncio, no riso, no dom, no afeto. Um alimento necessário, pois é de vida partilhada que a nossa vida se alimenta. Aí ele conclui a sua fala dizendo o seguinte: Senhor, ajuda-nos a procurar o pão para aqueles que têm fome, mas também nos ajuda a procurar fome para aqueles que só têm pão. Porque tem pão e não tem fome de perceber a fome do outro. E o Abbé Pierre, de forma profética, nos convida a dizer que se esse pão é nosso, então os meus dois precisam de alguma forma atender ao grito, ao desespero e ao anseio do que tem um. E não é só o pão de trigo, irmãos. É o pão que dá sentido. É o pão que é presença, é o pão que é escuta, é o pão que é cuidado, é o pão que é perdão. A próxima ministração vai ser sobre perdão, paternidade e perdão. É o pão que é perdão. É o pão que possibilita um diferente sentar à mesa. Ah, mas é porque ele é de outro partido político. Ah, mas é porque ele é de uma ideologia distinta. Ah, mas é porque ele é de uma raça distinta. Que é isso? Nós somos a igreja, unificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos unidos pelo emblema da graça de Deus. O sepulcro vazio nos uniu. Cristo Jesus é o nosso emblema, a nossa bandeira. Bendito seja o nome de Jesus, nós partilhamos de um mesmo pão e nos alimentamos dessa via, que é a via da graça de Deus. Continuemos. Pão nosso de cada dia. O escritor Paulo, escrevendo uma carta a Corinto, lá na segunda missiva, ele escreve quatro cartas, 2 se perdem, né? 2 permanecem. E a segunda que permanece no capítulo 9, versículo 9, ele diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça vai permanecer para sempre. E o Paulo ainda diz mais: ora, aquele que dá semente ao que semeia, esse é Deus, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira, e aumente os vossos frutos de justiça. Porque não tem sentido Deus dar multiplicação da sementeira se os nossos frutos de justiça não forem acrescidos. Quando a sementeira é multiplicada, o nosso desejo de ser bênção na vida do outro também cresce. É sobre isso que Paulo está nos ensinando. E eu gostaria de, já caminhando para os momentos finais da mensagem, pensar sobre o pão nosso, mas não apenas esse pão que eu estou pedindo com o objetivo de receber. É um pão que eu preciso dele todos os dias. Você já pensou quando a gente chega para orar? Jesus nos ensinou assim, ó. Quando você for orar, você tem que orar a Deus pedindo aquilo que Deus vai te dar. Quando você for orar ao Pai, você tem que pedir pão. E você tem que pedir pão lembrando que a cada dia Deus já tem te dado pão. Vê se tem sentido isso, irmãos. Vê se tem lógica. Você chega para pedir a Deus o que você sabe que Ele já tem dado a você. E você precisa voltar e pedir de novo, porque você não pode chegar e dizer: pão nosso de cada dia, nos dê nesta semana. Pão nosso de cada dia, eis a mensalidade. Pão nosso de cada dia, eu te apresento 2025. Eu tenho que dizer: pão nosso de cada dia nos dê. Observe, olha que princípio bonito.
O pão é de cada dia. Se é de cada dia, então a cada dia Deus tem cuidado de nós. Irmãos, quem está sendo cuidado por Deus a cada dia? Pão é coisa essencial. Então eu não estou pedindo a Deus o extraordinário, aquilo que eu não sei se Deus vai me dar. Eu estou pedindo a Deus aquilo que eu sei que Deus vai me dar. Só que eu preciso pedir hoje. E quando eu degustar esse pão hoje, amanhã, quando o dia amanhecer, eu preciso voltar lá de novo e dizer: pão nosso de cada dia nos dê. Aí depois de amanhã eu volto lá. Qual vai ser a minha oração? Pão nosso de cada dia nos dê. Sabe por quê, irmãos? Porque o pão é só uma desculpa para a gente voltar para a presença do Pai. O que nos sustém é a presença do Pai, é a alegria do Pai, é a bondade do Pai. Portanto, viver em oração é viver em comunhão, em fala, em diálogo com o Pai, que sustém a sua vida todos os dias. Ele tem cuidado de você até hoje, Ele não desistiu de você, continuará cuidando cada dia, cada momento, cada instante, cada sonho, cada projeto. Existe uma mão poderosa, portentosa, graciosa de um Deus que cuida da sua casa, que cuida da sua família. Quem recebe essa palavra, diga amém. Portanto, o pão aponta para o Pai. Eu preciso buscar o pão de cada dia com a certeza de encontrar o Pai de todo sempre. Eu busco o pão de cada dia e encontro o Pai de todo sempre. E aí, fazendo jus a esse culto tão especial, que é um culto pensando famílias, é um culto que é elaborado com a reflexão sobre a nossa missão paterno, filial. Vamos ao Salmo 127. Quando o Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, porque Ele é o Pai de todo sempre, em vão trabalham os que a edificam. Porque é o Pai de todo sempre quem edifica a casa. Não é o pão de cada dia quem sustém a casa. Não é o seu salário quem sustém a sua casa. Não é o seu emprego, não é o seu benefício, não é quem sustém a sua casa, é o Pai de todo sempre, é o seu Deus, é aquele que tem cuidado da sua história, é Ele quem cuida de nós, seja bendito o seu nome. Se o Senhor não guardar a cidade, porque Ele é o Pai de toda a eternidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada. Pegar um ônibus. O salmista não disse isso, né? Mas era mais ou menos por aí, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. O que é o pão de dores, irmãos? É quando o meu trabalho existe apenas para nutrir a despensa da minha casa. O cristão vive numa dimensão maior. Nós não estamos indo ao trabalho para conseguir recursos para abastecer a nossa despensa. Nós estamos indo ao trabalho para imprimir um bem neste mundo. Porque a empresa que trabalhamos se tornará uma empresa próspera, porque você está naquele lugar. Porque pessoas terão alguém que conhece a Deus para buscar nas aflições do trabalho, porque você está naquele lugar. Porque gente vai ser abençoada por sua vida e por sua presença naquele lugar. Portanto, o trabalho também é o espaço sagrado da graça de Deus sobre nós. Cada dia, cada hora, cada instante, cada lugar. Comer o pão de dores. E aí olha só o que o salmista lembra. Pois assim dá ele o sono aos seus amados. O salmista diz assim: inútil você acordar de madrugada pensando só no pão, porque você vai sentir dores. Aí ele lembra: enquanto você está dormindo, tem pão no forno. Enquanto você está dormindo, Ele está colocando os sonhos no forno e vai sair quentinho para a glória do nome de Jesus. Enquanto você está dormindo, tem cura no forno. Bendito seja o nome de Jesus. Você vai ser sarado hoje de manhã. O Senhor vai sarar a sua enfermidade. Enquanto você está dormindo, tem resposta e graça de Deus para a sua vida e para a sua história. Porque Ele dá enquanto nós descansamos. Portanto, esse pão de cada dia, ele é pão e presença.
Mas é preciso também refletir sobre um ponto importante. Quando você tem pão para muitos dias, é possível que você esqueça de retornar à presença do Pai. É exatamente por essa razão que Deus fecha algumas portas. É exatamente por essa razão que Deus nos tira algumas coisas. É exatamente por isso. Porque a abundância do pão nos fez desprezar a presença do Pai. Nenhum benefício é capaz de suprir a ausência do Pai. Pastor, estamos pensando no divórcio. Qual é a razão? A gente não precisa nem fazer PDCA, como na empresa a gente faz. A gente já sabe a causa raiz. A ausência do Pai. Quando o Pai está presente, as coisas se acomodam. Os problemas encontram solução. E o estabelecimento da harmonia chega na casa. Porque tem presença do Pai, tem alegria do Pai, tem um ato de revigoramento. E sabe o que o Pai fez, irmãos? O Pai nos enviou o pão do céu. Eu preciso ler esse texto para os irmãos. João 6,32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce e que dá vida ao mundo. Versículo 34, disse-lhes, pois, o Senhor, disse-lhes, pois, Senhor, dai-nos desse pão. Eles queriam do pão. E o pão estava lá. E o pão está aqui. E o pão nos foi dado. E agora nós temos presença, alegria, e nós temos abundância de pão nas nossas vidas. Se nós fôssemos traduzir numa poesia no cearenseis, seria como dizer, quem despreza o pão que Deus nos deu do céu, come o pão que o diabo amassou. Sim ou não, irmãos? Então nós não temos opção. Nos foi dado um pão. Agora, a semelhança do que ele fez com Israel no deserto é para cada dia. Você já leu Êxodo, lá no capítulo, depois lê esse texto, Êxodo capítulo 16, do 14 ao 21. Conta que o povo de Israel teria que colher o maná pela manhã. Quando eles despertavam das tendas, eles olhavam para o maná e eles diziam, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Hã? E eles tinham que comer pela manhã. E se porventura eles só deveriam colher um determinado gomer, e se porventura eles guardassem com o objetivo de consumir no outro dia, esse maná bolorava, apodrecia no fim da tarde. Então era um maná para aquele dia. Era a consciência de que existe um Deus que é providente e que mantém a nossa vida, mantém a nossa família, mantém a nossa casa. É a consciência de que você nem vai entender tudo, você vai olhar e vai dizer, o que é isso? Estou entendendo nada que está acontecendo, mas existe uma manutenção de Deus e um cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Embora você não compreenda bem, mas Ele está cuidando, a sua mão está estendida. Seja bendito o nome de Jesus. E agora eu concluo a ministração trazendo-lhes alguns conselhos. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Esse pão é para hoje, é para agora, é para esse momento, presentificação. Segundo lugar, precisamos perceber o cuidado de Deus na dúvida. Você vai olhar para algumas coisas e dizer, o que é isso, Senhor? Por que eu, né? E aí o Senhor vai dizer, por que não você? Precisamos descansar com o essencial para hoje. A gente pede só o pão, irmãos. Se Deus te der mais que o pão, canta, celebra. Mas Deus vai te dar o que você precisa e não o que você quer. Porque quando Ele nos dá a sua graça, Ele não nos dá a sua graça porque a gente merece, Ele nos dá porque a gente precisa. Irmãos, se Deus nos der só o que a gente merecia, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós não merecemos, mas precisamos. Aí quando a gente vai orar, a gente pede o que quer. Deus nos dá o que a gente precisa. Precisamos descansar com o essencial, e esse essencial se replica no que eu preciso para agora. E por fim, nós precisamos usufruir da misericórdia de Deus, e o pastor já nos antecipou confirmando a ministração. Ele orou isso. Nós precisamos usufruir das misericórdias de Deus, que são novas cada manhã. Você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado? Diz assim para a pessoa, haverá maná.
haverá abundância de alegria na sua vida. Diz para a pessoa que está do seu lado: eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Que a prosperidade de Deus seja na sua casa, na sua vida, todos os dias. Hoje. É hoje. Ah, mas eu estou preocupado porque não aconteceu ontem, não aconteceu na semana passada, mas tu tens o hoje. Tu tens o agora. Aleluia! A gente vai para casa com o José Tolentino, dizendo uma última frase. Olha o que ele diz: erra quem pensa que nascemos uma única vez. Para quem quer viver, a vida está repleta de novos nascimentos. A cada novo hoje, uma nova oportunidade de nascer na vida. Lembre-se que nossa fé está ancorada na esperança do sepulcro vazio. É tempo de renascer, é tempo de novos começos. Hoje, quem recebe essa palavra fica de pé em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Posso fazer uma oração? Amém. Queridos, nós vamos orar agora. Passei 5 minutinhos do tempo. Vou ficar em dívida aí. A gente passou 5 minutos do tempo, mas a Bíblia diz que como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Então a maçã de ouro é a palavra e a salva de prata é o tempo. Se o tempo é salva de prata e se a palavra é maçã de ouro, então a palavra é mais importante que o tempo. Passou 5 minutos, mas a palavra que você recebeu é mais importante que o tempo. Amém, queridos? Nós vamos concluir essa ministração. Eu quero orar por algumas famílias. Eu quero orar por renascimento. Por novos tempos. Não importa o que foi feito ou o que você deixou de fazer até hoje. O que importa é que agora Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida. Tem coisa boa no forno. Se você deseja ter restaurado o seu coração, sua vida com o Pai, e deseja marcar isso como um ato de fé, corra aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós queremos com toda esta família estender as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Este é um especial momento. Este é um momento especial de vida. E nós queremos interceder. Porque há um tempo de restauração de Deus, há um tempo de cura. Para algumas famílias que estão presentes neste lugar. Para algumas pessoas que estão nesse ambiente. Venha. Nós vamos esperar alguns segundinhos. Venha. É hoje. O tempo é agora. Satanás não terá o direito de destruir a sua casa. O Senhor já havia reservado esse tempo para ministrar ao seu coração esta palavra. É hoje. É agora. Pão nosso de todos os dias nos dê hoje. A presença do Pai está nesse lugar. E não há segurança maior do que descansar. Venha, pode vir. Não há segurança maior. É o Senhor quem sustém a tua despensa com pão, mas é também o Senhor quem sustém a tua alma com sentido. É o Senhor quem sustém o teu casamento com perdão. É o Senhor quem sustém o teu coração com alegria. Sim, há um sustento de Deus sobre a nossa casa. Estenda suas mãos aqui à frente. Nós temos muitos irmãos. E estaremos intercedendo porque o Senhor não vê muitos. O Senhor vê cada um em sua necessidade. Pai bendito. Papai, Abba, Pai. Pai nosso que nos dá o pão nosso. Nós suplicamos-te sobre estas vidas a tua santa presença. Porque és insubstituível, Senhor. Ainda que nos falte o pão, a tua presença nos sustém. Ainda que nos falte o pão, a tua presença nos alegra. Nós pedimos-te a tua bênção sobre cada especificidade que está aqui à frente.
Tu conheces as necessidades dos teus filhos e filhas. Ancora a tua graça em seus corações. Sim, Senhor, restaura casamentos nesta manhã. Sim, Senhor, dá graça e perdão e misericórdia replicada em corações feridos nesta manhã. Traz de volta os filhos distantes. Traz de volta o espaço do abraço, do acolhimento, e que cada casa seja uma agência do teu reino, Senhor. Nós oramos-te. Nós oramos-te pedindo a tua providência sobre os teus filhos e filhas, a tua graça. Faça repousar sobre nós a tua bondade. É o que pedimos-te hoje e sempre, em o nome de Jesus. Deus vos abençoe sempre.